Olá, como vai? Eu sou Misael Michel e hoje eu quero conversar com você sobre como você pode empreender ou começar a empreender com pouco dinheiro. Bem, uma coisa é certa, se você deseja ter mais dinheiro que a maioria das pessoas tem, será mais que necessário que você em algum momento empreenda em alguma coisa, sendo de forma física ou não. E em ambos os casos, empreendendo de forma física ou através da internet, com produtos digitais, é óbvio que você precisa investir em algo, nem que seja em tempo. Eu não estou aqui para mentir para você, mas sim para te mostrar a verdade. E a verdade é que você não precisa ter muito dinheiro para começar a empreender. Em alguns casos, você não precisa de nada de dinheiro para começar o seu próprio negócio. Eu, hoje, sou empreendedor digital, mas eu já tive 2 negócios físicos que veio a falir. Mas a razão de eu ter falido nessas 2 vezes, e que eu fui perceber depois de um tempo, e que foi difícil de admitir, é que eu era desorganizado e inexperiente no que diz respeito a finanças. E algo muito importante também, não havia paixão pelo que eu fazia, por mais que eu fizesse bem feito o trabalho em si. E por que eu estou te dizendo isso? Veja bem, muitas pessoas se frustram por não conseguirem obter o sucesso em seus próprios negócios ou em seus empregos. E muitas vezes o que eles fazem é culpar as situações que estão externas por não ter dado certo os seus empreendimentos. E eu ouso dizer que se as coisas não estão indo certas com você neste momento, no seu interior, nada irá bem, por mais que você tenha um bom capital de dinheiro para começar a empreender. Eu costumo dizer que se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. E se qualquer coisa for o seu objetivo, infelizmente, essa qualquer coisa não lhe trará alegria por estar fazendo o que você está fazendo. O meu primeiro conselho para você neste vídeo é que você tenha foco, que você tenha clareza do que te deixa feliz. E eu não estou falando de dinheiro. O dinheiro nunca pode ser o seu objetivo final. O dinheiro deve ser uma consequência. E aqui está a razão de muitas pessoas acharem difícil começar a empreender com pouco dinheiro. Pois para essas pessoas, o dinheiro é o final e não o meio, a consequência, a alavanca que te guiará no seu propósito. Empreender é mais do que ver uma possível oportunidade de ganhar dinheiro e investir o dinheiro em algo que te dará dinheiro, te dará mais dinheiro. Empreender é ter foco, é ter clareza em sua paixão. E será isso que vai lhe ajudar a ter dinheiro para então trilhar o propósito que você escolheu. Eu sei que esse título é um tanto chamativo e desafiador, por assim dizer, pois quando se fala em empreender, nós remetemos isso a dinheiro e o que mais? A desafio. Ao dinheiro por quê? Porque é, entre aspas, preciso ter muito para se empreender. E desafio porque empreender é uma viagem no escuro, onde nós só conseguimos ver alguns metros à frente. Mas a verdade é que, para empreender, você não precisa de muito dinheiro. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você tem interesse em empreender em alguma coisa. E quem sabe, você não tenha muito dinheiro neste momento. E eu estou aqui para lhe dizer que não é preciso ter muito dinheiro, mas tem algumas coisas que é mais que necessário que você tenha. E elas são
Primeira coisa, coragem. Depois, foco, clareza, paixão e propósito. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver essas qualidades que eu acabei de citar, o dinheiro não fará diferença alguma. Até porque dificilmente você terá muito dinheiro se você não tiver essas qualidades. Mas enfim, eu resolvi compartilhar com você essas premissas, pois nem sempre o sucesso de um empreendimento está ligado diretamente a fatores físicos ou externos, mas sim ao que acontece no seu interior, dentro de você. E por mais que isso pareça uma história, quem sabe, uma história maçante, é a verdade. E eu vou falar um pouco da minha experiência como empreendedor com pouco dinheiro. Eu comecei a empreender e eu tinha pouco dinheiro. E muitas vezes eu não tinha dinheiro algum. E mesmo com pouco dinheiro, ou sem dinheiro, eu peguei jeito pela coisa. E eu descobri que o que mais importa para empreender não é o dinheiro em si, e sim a maneira como você pensa. Isso mesmo, a maneira como você pensa. Bem, e como eu disse, eu tive 2 negócios que faliram. E os mesmos faliram por minha culpa. Pois na época, a minha mentalidade, a forma como eu pensava, era o contrário do que é hoje. E aqui está uma das razões de haver tantas pessoas vivendo em limitações. E não é por falta de oportunidades, não é por falta de estudos e, pelo amor de Deus, não é por culpa do governo desse ou governo daquele. Pois me negaram oportunidades para trabalhar em empresas, mesmo tendo um bom conhecimento profissional em determinada área que eu tinha, que eu trabalhava. E eu prevaleci. Eu conheço histórias de pessoas que não têm nem o primeiro grau completo e hoje são ricas, são milionárias. Eu mesmo não tenho faculdade alguma e mesmo assim ganho muito mais do que muitos que infelizmente se matam estudando para ganhar daqui a 10 anos a metade que eu ganho hoje. E outra coisa, por favor, não me venha dizer que é culpa do governo, pois sinto muito, mas isso não rola mais, isso não cola mais. E essa questão de jogar a culpa no governo, os políticos, já está mais do que manjada essa história, tá certo? Você é o capitão do seu navio e não fulano ou ciclano. Você quem comanda a sua história. Eu estou falando isso pois até alguns anos atrás eu acreditava que as oportunidades estavam apenas nas empresas, nas grandes corporações e não em mim. E eu acreditava que o meu insucesso era culpa do governo, culpa dos ricos que estavam acabando com o dinheiro dos pobres. Acreditava que era porque eu não tinha uma faculdade ou o que julgavam bons estudos. Resumindo, eu esperava nos outros, no exterior, nas situações externas e não esperava em mim, não acreditava em mim. Eu não pensava como eu poderia ter, eu pensava apenas que eu não podia ter por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. E a verdade é que 5% das pessoas pensam, 10% das pessoas pensam que pensam, e os outros 85% dessas pessoas preferem morrer ao pensar. 5% das pessoas pensam, 10% pensam que pensam e 85% preferem morrer a pensar. Faz sentido isso que foi dito? Se não faz sentido para você, dê uma analisada nas pessoas ao seu redor. Dê uma boa analisada nelas. Você verá que fará sentido isso que eu estou falando aqui. Eu não estou falando em ter pensamentos.
Eu estou falando em pensar. É diferente. E quando eu passei a pensar de fato e não ter pensamentos, eu descobri que eu não estava dependendo do governo, do dinheiro, dos estudos, do clima, da região, das corporações, enfim. Eu só tinha que ter uma boa ideia e vender essa boa ideia. E aqui vai uma dica para você que não tem dinheiro para empreender. Se você ainda não começou a empreender em alguma coisa para ganhar mais do que a maioria das pessoas ganham, por não ter o dinheiro, é porque você não parou para pensar em uma boa ideia, para depois vender essa boa ideia. E sabe como eu descobri que pensar era a solução para os meus problemas? Foi quando eu estava passando por uma situação muito difícil, uma situação ruim mesmo. E já sabendo dessas verdades que hoje eu ensino, eu descobri através de alguns grupos de compra e venda no Facebook as necessidades que algumas pessoas que tinham empresas, algumas necessidades que essas pessoas tinham em divulgar os seus produtos, seus serviços, suas empresas. Então eu pensei em revender algum programa para divulgação e ganhar comissão com isso. Só que eu não sabia qual programa divulgar. E eu comecei a procurar. Eu tive apenas uma ideia. Resumindo, eu encontrei o dito do programa para divulgar essas empresas. E olha só que interessante. Eu encontrei um programa que ainda não tinha aqui no Brasil. Só tinha em inglês e espanhol. Mas o mesmo era gratuito para baixar, para fazer o download deste programa e utilizá-lo. Eu fiquei durante uma semana, durante muitas horas ao dia e durante várias horas à noite, na madrugada, aprendendo a trabalhar neste programa, para saber se de fato ele estava funcionando. E depois eu fiz algumas videoaulas ensinando como trabalhar através desse programa. Então eu passei a vender no Mercado Livre. Só que eu vendi as minhas videoaulas e o acesso ao programa eu enviava o link com um download gratuito que eu havia encontrado. Enfim, eu ganhei durante alguns meses uma quantidade de dinheiro bem interessante. E sem investir nada, somente investi o meu tempo. Chegou um momento que várias pessoas começaram a divulgar o meu produto, o mesmo produto que eu estava divulgando através do Mercado Livre, e por um valor bem abaixo do que eu estava oferecendo. Até porque essas pessoas pegaram as minhas videoaulas, compraram de mim, pegaram minhas videoaulas e estavam revendendo essas minhas videoaulas. E foi aí que eu percebi que era o momento de buscar outra coisa. Depois eu resolvi trabalhar com marketing de rede, onde eu tive que investir um pouco de dinheiro e também tempo para manter o negócio no início. E durante alguns meses foi bem interessante o marketing de rede. Mas depois eu descobri que só esse marketing de rede não iria suprir a mim e a minha família. Então continuei buscando outras formas de empreender através também da internet. E foi aí que eu me deparei com o marketing digital, onde eu passei a vender infoprodutos de outras pessoas através da internet e eu ganhava comissões com isso. E eram comissões boas, comissões de 40%, 50% e até 60%. E até hoje eu estou trabalhando como afiliado de alguns produtos. Só que olha só, observação, para me afiliar a esses produtos, vendê-los e passar a ganhar comissões, eu não precisei gastar nada a mais. Eu só investi o meu tempo para criar páginas de forma gratuita, sites de forma gratuita e então vender. Simples. Inclusive, está aí outra coisa que eu fiz logo no início para ganhar dinheiro através da internet. Eu contatava alguns clientes antigos para vender site para eles.
eu criava esses sites de forma totalmente gratuita e também de forma fácil e rápida através de alguns editores que existem na internet. Não precisava saber nem de programação para fazer esses sites. E depois a pessoa só comprava o domínio e hospedagem e pronto. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que quanto mais foco, paixão e propósito eu tinha nesses empreendimentos, mais dinheiro me vinha e mais oportunidades apareciam, e boas oportunidades. Mas é aqui que você precisa pensar novamente. Existem coisas que eu estou fazendo e que estão me privando de fazer outras coisas que realmente são importantes e que estão me dando mais lucro? Eu deixei de fazer várias coisas que antes eu fazia e que estavam tirando o meu tempo e o meu foco. E conforme você caminhar, você verá que o seu tempo é algo muito precioso. Você pode usá-lo muito bem ao seu favor. E não apenas ao seu favor, mas a favor também de outras pessoas. Até porque empreender também é gerar valor para as pessoas. E se você não estiver gerando valor para as pessoas, tem alguma coisa errada aí, certo? Então, pense sobre isso. Eu quero, numa próxima oportunidade, falar mais desse tema sobre mentalidade empreendedora e como você pode ganhar dinheiro ao mesmo tempo em que você está gerando valor para as pessoas. É isso que eu faço hoje. E eu sei que este é o caminho. Então, olha só, na semana que vem, a partir do dia 11, nós iremos falar com mais propriedade sobre essa oportunidade que você pode ter de gerar valor para as pessoas e, ao mesmo tempo, ser recompensado com isso, certo? Nós estamos montando esse conteúdo ainda. E quando estiver pronto, eu irei deixar um link aqui abaixo na descrição para você ter acesso a esse conteúdo. Combinado? Perfeito, então. Bem, olha só, eu espero que tenha feito sentido para você o que foi dito aqui. E eu peço, por gentileza, que você deixe o seu comentário logo aqui abaixo, me dizendo a sua opinião sobre o assunto, ok? Muito bem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que você sabe que tem um espírito empreendedor, mas quem sabe exista algo que está impedindo essa pessoa de alavancar os seus negócios. Se esse vídeo fez sentido para você, pode fazer muito sentido também para uma outra pessoa. Eu lhe deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Até lá!